Você não foi chamado para ser perdedor, você foi chamado para ser vitorioso. Você nasceu para ser vitorioso. Quando você nasceu, já existia uma provisão para o seu pecado. Todos nós nascemos destinados à salvação. Ninguém na terra nasce destinado à perdição, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos os que nascem com destino ao céu. Satanás quer tirar isso da sua cabeça. Não permita. Seu destino é o céu. Você foi comprado pelo ouro do sangue de Jesus. O tentador se põe ao lado de Jesus e acusa Josué. É a cena de Zacarias capítulo 3, acusando Josué. Ele aponta para os vestidos sujos de Josué, para o caráter defeituoso de Josué. Ele é o acusador. Satanás apresenta nossas fraquezas, nossa leviandade, nossos pecados de ingratidão, nossa dessemelhança com Cristo, que tem desonrado a Jesus. Satanás usa tudo isso para apresentar diante de Jesus e pergunta: é este povinho que o Senhor quer colocar no meu lugar? Eu fui expulso com 1/3 dos anjos do céu. Agora o Senhor quer colocar esse povo, com todos esses defeitos de caráter, lá no meu lugar? São eles que vão me substituir no céu? Ele ridiculariza. E Jesus diz: são eles mesmos, porque eu os comprei com meu sangue. Eles são meus irmãos, porque com todos esses defeitos de caráter e pecados, eles confessam, eles se humilham, eles buscam perdão, eles buscam a graça. Não é o tamanho do nosso pecado, irmãos, mas é o tamanho da graça. Graça não se explica, graça se aceita, que não dá para entender a graça. Por que Deus fez tanto para nos salvar a nós, míseros pecadores? Para mostrar diante do universo que existe graça, e que Deus não é aquilo que Satanás pintou de Deus, dizendo que Deus é ruim, Deus é arbitrário, Deus não é perdoador. A graça é uma resposta para as acusações de Satanás, e a graça só pode ser demonstrada em você. Regozije-se na graça, meu irmão. Pare de viver deprimido e fracassado, regozije-se na graça. Satanás tenta nos aterrorizar com o pensamento de que o nosso caso é perdido, que não tem esperança. Satanás tenta nos aterrorizar com a mancha das nossas profanações, dizendo que estas manchas nunca poderão ser lavadas. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Só do pecado não confessado ele não pode nos purificar. As pessoas perguntam: o que é o pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo é o pecado não confessado, é o pecado acariciado, é o pecado que você insiste em praticar sabendo que é pecado. Isto é o pecado contra o Espírito Santo. Isto apaga o fogo do Espírito Santo, isso entristece o Espírito Santo. E você então fica com a sua consciência empedernida, cauterizada, e não consegue mais ouvir a voz de Deus. Simples assim.